Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então hoje é o desaparecimento, né, Tirobhava, de Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur, nosso Namacharya, ou seja, o nosso professor, né, do Santo Nome. Então ele tem um papel muito importante, né, para a gente, porque através de Haridas Thakur a gente tem a maneira correta, né, da gente levar a nossa vida espiritual, porque ele cantava, né, 192 voltas de japa todos os dias, né? Claro que a gente não vai fazer isso, né? E ao mesmo tempo ele pregava para as pessoas, ele era muito compassivo com todo mundo, né? Então até Sanatana Goswami, em um momento ele glorifica Haridas Thakur, dizendo: você é o melhor, você é o perfeito. Por quê? Porque além de você praticar tanto, né, você ainda quer ajudar as pessoas, né? Então se diz que ele é um exemplo assim de devoção, né, de firmeza, né? A gente tem vários passatempos dele que a gente já contou muitas vezes, mas enfim, que ele, com esse passatempo eu não sei como está aqui, né? Vai contar os passatempos? Alguns sim. Mas enfim, alguns passatempos onde ele mostrou assim, muita firmeza, assim, né? Por exemplo, ele era um muçulmano, né? Muçulmano de nascimento, né? Só que ele tinha uma característica. Quando ele encontrou a Advaitacharya, a Advaitacharya viu uma coisa muito estranha nele, porque ele cantava o Mahamantra sempre, estava sempre cantando o Mahamantra, só tomava leite, né? Não comia carne. Então era um muçulmano bem diferente, né? E a Advaitacharya acabou, como de uma certa forma, iniciando ele, né, no Mahamantra. E ele se tornou uma pessoa assim, muito proeminente. Na realidade, se diz que ele, através de Namabhajan, através do campo de Santo Nome, foi ele que chamou Chaitanya Mahaprabhu para vir aqui, né? Claro, a gente sabe que Mahaprabhu já estava para vir, mas isso precipitou. Então o Haridas está cantando o Santo Nome e a Advaitacharya fazendo a adoração dele de arte, né? Bom, enfim, oferecendo água com tulas para Shalagrama Shila dele, né? Mas quem era Haridas Thakur em outra vida? Ele era o Sr. Brahma. Ele era o Sr. Brahma. E o Sr. Brahma, como a gente falou esses dias, ele cometeu uma ofensa muito grande, né, em relação a Krishna, né? Ele acabou sequestrando, né, os amigos de Krishna, né, os seus coleguinhas, né? E não somente os seus amigos, mas também os bezerrinhos, né? E botou eles na caverna, trancado na caverna. Ele fez uma coisa muito estranha. E quando ele percebe que Krishna, né, depois, na verdade, Krishna se expande, né, em tantos vaqueirinhos e tantos bezerrinhos que ele havia sequestrado, e quando porque a vida do Sr. Brahma é diferente da nossa vida, né? Bom, o Sr. Brahma ele vive por muito tempo, né, e o momento do Sr. Brahma para a gente é como são vários anos, um ano, é uma coisa assim. Então foi uma coisa assim de momento, né? Foi um ano, né? Um momento, enfim, que o Sr. Brahma, quando ele voltou para ver o que está acontecendo na Lila, o que está acontecendo nos passatempos, né, de Krishna, ele viu que estava tudo igual. E ao contrário, ele está todo mundo mais feliz ainda. Todo mundo mais contente, as vacas, né, botando leite, assim, jogando leite espontaneamente, né, as mães, assim, com muito afeto aos seus filhos. Aí ele pôde perceber, claro, e quando ele volta na caverna, ele não entendeu. Quando ele volta na caverna, tá lá, todo mundo tá lá dormindo, porque ele botou todo mundo para dormir, né? Ele é muito poderoso, o Sr. Brahma, né? Então ele fez um Yoga Nidra, assim, todo mundo dormiu. E quando ele volta na caverna, né, e ele viu, nossa, não aconteceu nada de diferente. Então o que é isso? Quando ele vai lá, ele vê, né, Krishna manifesta para ele, né, os vaqueirinhos se manifestaram em 4 braços. Ele viu que era o próprio Krishna que havia se expandido. Então ele fica muito arrependido, enfim, começa a fazer orações a Krishna. Mas o ponto é que, apesar dessa ofensa, né, ele ofendeu a Krishna, né,
ele ele foi fazer penitência, né? Bom, é bem longa a história, mas ele vai nascer no Gora Lila, né? Ele nasce no Gora Lila, na família de muçulmano, por essa ofensa, né? Ele acabou nascendo na família de muçulmanos, né? Mas o que não abandonou ele foi o santo nome. O santo nome não abandonou ele. Então ele continuou com o santo nome, né? Então por isso ele é para nós assim um aprendizado muito grande, né? Ou seja, porque realmente ver a vida de Haridas Thakur, né? Imagina um devoto que só cantava o santo nome, né? Imagina, tem esse passatempo que ele causava assim muita inveja nas pessoas, na realidade, né? Porque ele era uma pessoa assim, muito respeitada, só por cantar o santo nome, só porque ele ficava lá cantando o tempo todo, assim, tinha o comportamento dele também, né? Não era só cantar, né? Tinha um comportamento muito incrível, mas isso causava inveja. Então teve lá um administrador lá que ficou com tanta inveja dele, né, que contratou uma prostituta, né, assim, de luxo, uma mulher assim, uma prostituta assim, muito especial, para derrubar ele. Assim, falou: ó, você vai lá e quando ele vai estar cantando lá, né, na cabaninha dele, aí você fica com ele, né, e quando você ficar com ele, você chama vamos levar uns guardas, né? Aí os guardas vão prender ele, vão pegar ele no ato, uma coisa assim, para desmascarar ele. Essa era a ideia, né? Só que, imagina, aí a prostituta falou assim: não, primeiro eu vou, depois, porque para não espantar ele, deixa eu ir primeiro, né? E ela foi assim, foi toda, né? Imagina, toda bonitona, né? Com roupas assim muito. Foi assim, vestida assim como uma devota, mas, né? Assim, como uma assim, bem sensual, né? Bom, aí, e quando o Haridas Thakur percebe que ela chegou, ele já sabia de tudo, né? Ele já sabia do plano dela, né? Que era, enfim, mas ele não foi embora, né? Ele podia ir embora, não podia sair correndo, né? Mas ele ficou ali, né? E ela falou assim: eu realmente estou apaixonado por você, né? Você é muito lindo, sei lá, e vamos ficar juntos, né? Satisfaz os meus desejos, né? Ele falou assim: eu vou satisfazer os seus desejos, assim, só espera eu terminar meu voto de cantar o santo nome, né? Porque eu tenho um voto aí, para esse mês eu tenho que cantar um determinado número de nomes, né? Aí ela falou: tudo bem, né? Então ela ficou lá, né? Na noite ele tinha uma planta de tulips, ele cantava, e ela ficou esperando, fazia poses, assim, mas ele só cantava. Aí ela voltou e falou pro administrador lá: olha, ele realmente concordou em ficar comigo, né? Só me dá mais um dia aí, que agora parece que, né, que vai rolar. Aí eu vou chamar você. Aí os guardas já estavam assim, meio preparados, né? Ela foi de novo, né? E aí ele falou: olha, na noite passada eu não consegui, né, satisfazer os seus desejos, né? Mas hoje eu acho que eu vou conseguir, né? Espera um pouco aí, né? E ela foi escutando ele cantar, né? Foi escutando ele cantar. E de repente mais uma noite passou e ele falou: olha, infelizmente essa noite eu não consegui, né? Eu tenho que terminar o meu voto, mas volta amanhã, né? E ela voltou. E quando ela volta amanhã, ela já está transformada, né? Então ela já presta reverência e de repente ela cai as fichas. Ela fala assim: olha, ela conta, né, as intenções dela, né, e ele fala: olha, eu já sabia disso tudo, não se preocupa não, eu já sabia disso tudo. Ele falou: e agora, o que eu faço, né, pra... Ele falou: não, você tem que cantar, né, 192 voltas de japa, né, ele deu essa instrução para ela, né, servir tulsi, né, então ela raspou a cabeça, né, tirou toda, porque ela tinha um cabelão que devia ser uma coisa mais linda, né, e ela raspou a cabeça. E ela ficou ali, né? E ele foi embora, ela ficou ali e ela se tornou uma gurvi, né? uma gurine, né? Não sei o que você fala, né? E muitas pessoas vieram se iniciar com ela, foi a discípula de Haridas Thakur, né? Mas ele ficou ali, né? Ele não saiu. Essa determinação, essa firmeza, né, que a gente vê em Haridas Thakur, né? É impossível, né? Claro, né, a gente imitá-lo, né? Mas é uma referência pra gente, né? Foi Ramachandra Kahan que contratou essa prostituta que está contando o passatempo, o nome a gente não lembrava, e a prostituta se chamava Lakshahira.
Shakira, parece Shakira. Na Colômbia tem uma cantora Shakira. Mas Lak Shakira significa mais ou menos assim, a refulgência dela era tão grande, porque é como uma palavra aqui que tem que significa o brilho do diamantes, né? Então o rosto dela era tão brilhoso, né? Assim, tão linda, que se você botasse lá 1000 diamantes juntos assim, pé do rosto dela, você ia querer olhar o rosto dela e não olhar o diamante, ou seja, o rosto dela, a beleza dela opacava, né, o brilho dos diamantes, uma coisa assim, né? Então na realidade ela conseguiu, né, ou seja, conseguiu ser convertida por Haridas Thakur. Isso foi uma coisa muito incrível, né? Claro, ela foi instruída, né, como eu falei, né, ela distribuía toda a sua riqueza aos brahmanas, toda uma devota incrível, se tornou uma gurvi, né, uma guru mulher que realmente beneficiou muitas pessoas. E aqui no texto aqui vai falar o poder do santo nome, né, ou seja, de transformar essa prostituta, né, numa Vaishnavi, numa devota pura. Imagina. Isso é o santo nome, o poder dele e Haridas Thakur mostrou isso, né? E depois também, claro, ela começou a iniciar muitas pessoas devido ao seu poder, né, ao canto do santo nome, né? E também aqui no texto diz que essa aceitação e transformação, né, ou seja, é que Haridas Thakur, como eu falei, ele podia ir embora, né? Imagina, você está aí fazendo base, de repente chegou uma prostituta. Então, a primeira coisa que você pensa, vou embora, né? Não quero nenhum contato com isso, né? Mas não, ele pensou, vou purificá-la, né? Vou salvá-la, né? Essa foi a ideia dele, né? E através de sadhusanga, né? E Shuddhanama, você pode transformar a sua vida, né? Nesse verso Sadhusanga Krishnanami Matrachaya Sansara Dinitera Konuvastunai. Então, é um verso que a gente estudou aí. O que ele fala? Ele fala que para você sair desse mundo material, desse Maya Sansara, você precisa de duas coisas só, que é cantar o santo nome e ter sadhusanga, nada mais. Não precisa de mais nada, né? E isso é mostrado nesse passatempo, né? E claro, e Haridas Thakur foi o guru, né, o guru dessa moça aí, e ele conseguiu salvá-la, né, pela sua compaixão. Ou seja, por que Haridas Thakur é para lá da Maharaj? Eu acho que a razão é mais pela misericórdia dele, né? Ou seja, que, por exemplo, quando esse passatempo que ele é um muçulmano, então ele está só cantando Hare Krishna, então o governo muçulmano vai lá e fala, olha, não dá. Você está cantando Hare Krishna, você é um muçulmano, você só canta Hare Krishna, e se você continuar fazendo isso, vai acabar com a nossa religião, vai acabar com o nosso poder. A gente quer subjugar os hindus e você está dando força para eles, né? Imagina um muçulmano cantando Hare Krishna. Ele conversou assim, o governador muçulmano chamou ele assim, com um papo assim, né? Como fala, com um papo reto, assim, uma coisa assim. E falou, então você para de cantar o Mahamantra, ou a gente vai castigar você. Aí ele nem respondeu, ele continuou cantando. Aí foi lá, prendeu ele, né? E aí ele foi escoteado em 22 mercados, parece, né? 22 ou 24, não sei. 22 mercados, né? Foi escoteado, assim. E cada mercado que ele era escoteado, uma pessoa normal já morreria, né? Assim, uma, duas. A condenação dele foi ser escoteado até a morte, né? Mas ele não parava de cantar o santo nome. Aí os guardas chegaram e falaram, ficaram em ansiedade, falaram, olha, se você não morre, a gente vai morrer. Imagina, o cara vai matar a gente, o governador muçulmano vai matar a gente, porque você não quer morrer, né? Aí ele falou, e ele tinha falado antes, você pode cortar o meu corpo em pedacinhos, jogar no Ganges, no rio, que eu vou voltar a cantar o santo nome. E aí, quando ele escutou isso, né, falou assim, nossa, imagina, as pessoas estavam castigando ele, né? Imagina, sabe o que é isso? Você quer cantar Hare Krishna? Eu vou cantar Hare Krishna. Aí as pessoas me prendem agora, me amarram e começam a me chicotear. Né? Será que eu vou gostar dessas pessoas? Eu não vou gostar nada dessas pessoas, né? Eu vou começar a xingar, eu vou começar a falar mal de Krishna, eu vou, sei lá, vou pirar, na verdade.
Mas Haridas Thakur não, então ele falou assim, não, bom, se eles correm risco de vida, então eu vou parar, eu vou morrer. Então ele falou, então tá, eu aceito morrer, ele falou. Aí pode me jogar. Aí como entrou num transe, assim, como se tivesse morrido, fingindo que tivesse morrido. E foi jogado no Ganges, assim, aí todo mundo ficou feliz, morreu. Compaixão de Prahlada Maharaj. Mas o pai de Prahlada Maharaj, né, que é outro passatempo, mas o pai de Prahlada Maharaj, ele queria matar o seu filho, porque o seu filho era um devoto, por isso, imagina. A gente fica reclamando dos nossos pais às vezes, né? Mas o pai de Prahlada Maharaj era muito cruel. Pegou o menininho e mandou os elefantes passarem em cima dele. Pegou o menininho e jogou ele num covil de cobras, né? Pegou o menininho e jogou ele numa montanha, assim, num precipício, sabe? Mas tudo dá errado. Ou seja, quando ele jogou o Prahlada Maharaj no monte das cobras, as cobras ficaram tudo assim, né? Olhando ele, não fazia nada, né? O elefante pisava para Prahlada Maharaj, não acontecia nada. E quando jogou para Prahlada Maharaj da montanha, Prahlada Maharaj foi assim como um algodão, sabe? Quer dizer, mandaram envenenar para lá o filme, bota veneno na comida dele. Ele foi lá, uma rapuchada, comeu nada. Então, e ainda assim, no final, depois de tudo, apareceu o seu Nishinra, mata Hiranyakashipu, né? Que era o pai dele. E aí fala, e aí, qual a bênção que você quer? Eu quero que você salve o meu pai, eu quero que você libere o meu pai. Imagina? E aí ele fala, olha, isso já está, seu pai já está liberado, pede outra coisa. Tipo assim, então eu acho que é isso, né? Haridas Thakur, ele condensa, ele encarna essa compaixão de Prahlada Maharaj, né? E claro, o Sr. Brahma aqui como vem, eu acho que é isso. Tem outro passatempo dele também, que ele está cantando japa, né? Ele está cantando, fazendo bhajan numa caverna, né? Só que ali morava uma cobra muito venenosa, assim. Dizem que só o cheiro dela, assim, já fazia a pessoa como meio que desmaiar, assim, né? Já quase morria, só do cheiro que ela exalava, né? Mas Haridas Thakur, ele estava cantando já, ele cantava ali, né? E a cobra estava lá, mas ele não se preocupava com isso, né? Gopitrit Varananta, ou seja, Krishna vai me manter, né? Rakshisha Vishvasu, Krishna vai me proteger, né? Então as pessoas estavam muito preocupadas com a integridade física dele, mas ele não está nisso, ele não estava querendo fazer nenhum... Ou seja, essa certeza, quando você canta o Santo Nome, você adquire um poder, assim, né? É uma coisa incrível. É um certo desapego, porque o Santo Nome ele te dá desapego, né? Ele te dá desapego. E Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Yashu Vairagya Dhyanatcha Ahaitukam. Ou seja, essa é a característica do Bhakti. Você começa a praticar o Bhakti, você começa a se desapegar. Naturalmente, você se desapega. E ao mesmo tempo ele te dá conhecimento, te dá discernimento, né? E isso, Haridas Thakur, ele não estava preocupado, né? Se uma serpente estava ali, ele não tinha medo. Ele falava, eu não sei que nesse passatempo, eu não lembro muito bem, mas que falaram para ele, olha, ela pode morder você, ela pode picar você. Eu falei, não, a alma é eterna, tipo assim. É uma coisa assim muito incrível, né? Ou seja, o fato dele viver, né, numa caverna, o fato dele realmente... Imagina estar perto de uma cobra, que só pelo cheiro ela podia desmaiar as pessoas podiam desmaiar, ela era tão venenosa, né? Mas, das casas, ele estava além desses aspectos, né? E Haridas Thakur falou assim, no passatempo aqui vai falar, né? Falar, eu não sinto a presença dela, né? Estava cantando lá, porque as pessoas estavam preocupadas, porque eu não sinto a presença. As pessoas vinham tomar darshan dele, escutar Harikatha, mas ele falou assim, não, que cobra, né? Não tem cobra nenhuma aqui, né? Então assim, e ele falou assim, né? Se de fato existe uma cobra aqui, então eu vou deixar o lugar em 3 dias e ir a outro lugar, né? Depois de dizer isso, uma cobra apareceu da caverna pensando, eu estava morando aqui para ouvir Harinama dele, mas por minha causa ele precisa deixar lugar. Dessa forma a cobra saiu da caverna.
Então, na realidade, a cobra, né? Bom, está explicando o passatempo aí. A cobra, apesar de não ter uma forma humana, né? Mas ela devia ter algum bhakti sanskara, devia ser alguma alma muito especial que queria, que entendeu, né? A importância de escutar o Harinam. Às vezes acontece isso, né? A gente já viu no caso de quem? Famoso isso. Bharata Maharaj, ou seja, ele que era imagina, ele era tão poderoso, né? Mas acabou se pegando um veado, né? Um animal, e perdeu seu bajo, né? Quando ele nasce como animal, ele se lembra da sua vida passada. Às vezes acontece, viu? Não é uma coisa comum você se lembrar da sua vida passada, né? Ainda bem, né? Porque quando a gente lembra da nossa vida presente, já dá meio... Mas lembrar da vida passada seria uma coisa assim meio complicada. Então por isso Krishna, ele tira essa lembrança nossa, né? Entretanto, né, Haridas, ou seja, nesse passatempo, nessa cobra, parece que ela tinha alguma lembrança aí, né? Ela queria se beneficiar, né, com a presença divina de Haridas Thakur, né? Ou seja, e a gente vê também que Haridas Thakur, ele estava aí, não, eu vou que seja feita a vontade divina, né? Porque as pessoas estavam muito preocupadas, né? Imagina, você está cantando japa e tem uma cobra aqui, e você não quer sair daqui porque você fala que não tem nenhuma cobra, né? E as pessoas estão super preocupadas. Então ele estava simplesmente se entregando a uma vontade divina, né? Não queria nenhuma, ele não tinha nenhum desejo pessoal, né? Isso é Haridas Thakur, né? Essa capacidade dele, né? Então tá. Tá, ele está falando desse passatempo que a gente já contou, né? Que ele foi escoteado em 22 mercados, né? Então, e Haridas Thakur, ele aceitou, ele estava grato com a punição, né? Por quê? Ele falava, olha, eu me associei com inimigos das vacas e brahmanas, né? Porque os muçulmanos, eles matavam os brahmanas e também matavam as vacas, né? E eu fiquei perto deles. Então essa punição que eu recebo, né, não é nada, né? Eu podia ser uma punição muito maior, né? Mas Krishna teve misericórdia comigo, né? E ele claro, quando Haridas Thakur estava apanhando, imagina, algumas pessoas imploravam os soldados muçulmanos, falavam assim, não bate nele dessa maneira, não, bate mais devagarzinho, a gente vai dar dinheiro para vocês, né? Mas a instrução dos soldados, que os soldados receberam, é que tinha que bater nele até ele morrer, né? E até aí, como eu falei, como chegou um momento, né, que ele não morria, né, então eles pensaram, a gente vai morrer, né? Se você não morre, a gente vai ser morto pelo governador muçulmano. Aí ele resolveu morrer, né? Bom, aí conta aqui que pensando que seu corpo não era adequado para o enterro, né, auspicioso, né, para os muçulmanos, né, porque os muçulmanos eles acham auspicioso, né, enterrar, ou mesmo para a cremação, ele foi jogado no Ganges, né, porque ele simulou uma morte, né, que é inauspicioso para os muçulmanos, né, se alguém joga bom, está explicando isso, né? Então ele flutuou até outra margem do Ganges, em Shantipur, e começou novamente a realizar Harinam. E quando os soldados perceberam, né, que quando jogaram ele, né, no rio, né, e ele foi para o outro lado, depois saiu, levantou cantando Hare Krishna, aí os soldados viram que realmente não era uma pessoa comum, né, ficaram com medo disso, né? Então a gente vê que Haridas Thakur ele personifica isso, né, ou seja, aceitar o destino, né? Ou seja, ele não está aí como contra, reclamando das coisas, né? Porque estou apanhando, eu estou cantando, mas estou apanhando. O Haridas Thakur não tá com essa mentalidade, né?
ele aceita as adversidades, né? Ele aceita que realmente os obstáculos são uma oportunidade assim, para a gente crescer, para a gente, né, ir adiante, né? E para a gente ver também a mão de Krishna por trás de tudo isso, né? E realmente não abandonar o canto do santo nome, porque, por exemplo, para a gente é muito fácil, né, deixar de cantar japa, né? Qualquer coisinha que aconteça estranha na nossa vida, a primeira coisa que a gente deixa é a japa, mas não deveria ser assim. Quando as coisas acontecem, coisas estranhas acontecem na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que se agarrar é o canto do santo nome, porque isso vai te dar poder, isso vai te dar força, né? Então, Haridas Thakur, ele foi esse exemplo, né, como eu falei, de compaixão, renúncia, perdão, né? E realmente entendendo, né, que confiar no santo nome, né? Ou seja, a única coisa que a gente tem para confiar é o canto do santo nome. Você não confie em mais nada, só confie no canto do santo nome, porque realmente o canto do santo nome ele nunca vai te abandonar, né? Inclusive quando você for para Goloka Vrindavan, né? Quando você chegar lá, o santo nome não te abandona, ele vai com você, né? Quando você chegou lá em Goloka Vrindavan, nem o guru seu vai com você, nem a sua esposa, seu marido, nada. Você está sozinho lá. Mas o santo nome não te abandona, então por isso a gente precisa investir nisso, né? Bom, aqui vai falar já dos passatempos em Jagannatha Puri, né? Depois que Mahaprabhu aceitou Sannyas, ele foi para Jagannatha Puri, né? Nityananda Prabhu, Jagadananda, Damodara e Mukunda acompanharam ele, né? E Haridas Thakur, ele orou muito, né, para o seu Jagannatha, ele pediu permissão para que ele pudesse ir também, né? E ficasse ali. Claro, mas Haridas Thakur ele nunca ficou muito perto de Mahaprabhu, porque ele, como sendo muçulmano, né, ele não queria contaminar, né, a visão, né, dos pujaris, do seu Jagannatha, enfim, ele tinha essa preocupação, né? Então ele vai para o Siddhabakul. Siddhabakul é um local de Bhajana Kutir de Haridas Thakur, onde ele praticava, onde ele cantava. Você tem uma árvore lá, né, que é Bakul, não sei o que é essa árvore onde Haridas Thakur sentava e cantava. E quando Mahaprabhu passava, ele de longe ele prestava, né, Dandavats, né? E ele pensava, eu sou um Melete, né? Melete é um comedor de vaca, né? Apesar que ele nunca comeu vaca, mas ele, como nasceu numa família Melete, ele tinha isso. Na verdade, Haridas Thakur ele traz um arrependimento muito grande. Por quê? Na outra vida, como ele foi, sei lá, fez essa maldade de sequestrar, né, os amigos de Krishna, né? Então ele ficou com esse remorso, né? Sempre tinha esse remorso, né? E por isso ele nunca se aproximou do templo de Jagannatha, nem ele, nem Sanatana Goswami, nem Rupa Goswami, E a gente vê, às vezes a gente vai lá quando você vai em Jagannatha Puri, às vezes os devotos ficam chateados, né? Porque estão lá e não podem entrar no templo, você não pode, o ocidental não entra, né? A não ser que você tenha cara de indiano, queira se meter no meio lá e arriscar, né? Mas é um risco, né? Mas você vê que não é essa mentalidade, a gente querer forçar as coisas, né? Não é. Porque realmente o que acontece a gente respeita, né? A gente respeita as coisas como são, né? Se Chaitanya Mahaprabhu não mudou nada, né? Se ele não mudou, para que a gente vai querer, né? E até tem esse Gandhi, por exemplo, né? Ele, quando ele foi em Jagannatha Puri, né? Ele era o cara mais famoso da Índia, né? E ele com a sua esposa, e a sua esposa ela foi ver o seu Jagannatha, né? Mas ele fez um protesto onde ele não queria ir, porque ele achava que o seu Jagannatha devia ser aberto para todo mundo, né? Não deveria ser essa discriminação, que só os hindus podem entrar lá. E ela entrou, e aí Gandhi castigou ela, né? Ou seja, uma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas é uma visão assim, mais materialista da coisa, né? O seu Jagannatha é o rei do universo, e ele ali ele é que manda, que domina, né? E quando precisa ter esse remorso? Se diz, né, eu já escutei isso, né, que Haridas Thakur ele tinha conhecimento, né, de quem ele era, quem foi na outra vida, da ação que ele tinha cometido, né, de sequestrar
os amiguinhos de Krishna, né? Então ele carregava com isso esse remorso, né? Agora, não sei se ele sabia, assim, sabia se revelar, você foi Brahma, enfim, mas eu acredito que sim, eu acredito que ele deveria ter essa realização, sim. Bom, Mahaprabhu, ele foi hospedado no Jagannath Puri na casa de quem? Kashmishra, que é o que? O Gambira, né? Gambira é um quartinho assim, um pouco menor que esse, né? Sem janelas, não tem janelas, onde Mahaprabhu ficava, né? E claro, Mahaprabhu, quando ele tinha os seus extras, ele passava debaixo da porta, né? E ia embora. Mas ali Haridas Thakur ele não queria ir, né? Na verdade ele não queria se aproximar, porque o Gambira, né? Ele é perto do templo do Sr. Jagannatha, né? Então ele não queria, como eu falei, ele não queria contaminar ninguém, né? Ele se achava muito caído, né? Muito baixo, né? Então Haridas Thakur ele ficava sempre com Rupa Sanatana Goswami no Siddha Bakula, é onde ele praticava o seu bhajan, né? E realmente a humildade dele, né, de Rupa Goswami e Sanatana Goswami são incomparáveis, né? Eles são os devotos mais elevados, né, e realmente não tinham o intuito, né, de querer causar algum distúrbio, né? Que, por exemplo, você está lá, né, você é o pujário, vou adorar o Sr. Jagannatha, e de repente você viu um muçulmano, é uma coisa assim, claro que é uma coisa assim muito de de uma cultura assim que a gente não entende muito bem, mas para eles era uma coisa assim absurda. E Haridas Thakur ele respeitava isso, né? Ele sabia de tudo, ele sabia que pelo canto de santo nome, né, ele já não tinha mais essa contaminação, mas enfim, ele respeitava isso, né? Ele tinha feito, né, o voto, né, de cantar 192 voltas de japa todos os dias, né? Mas Govinda, que era o servo de Mahaprabhu, ele tinha o serviço de levar prachada para Haridas Thakur. Ele só tomava prachada quando ele acabasse de cantar as 192 voltas de japa, né? Mas um dia, quando o Govinda Das chegou ali, né, e ofereceu a prachada para Haridas Thakur, ele só honrou, né? Só colocou na testa assim e deu. E Govinda ele voltou, foi lá falar com o Mahaprabhu: aconteceu alguma coisa lá, vai ver o que aconteceu, que o Haridas Thakur não quer comer, né? E aí Mahaprabhu falou: o que está acontecendo? Ele falou: não, é que eu já estava bem velhinho, bem doente, eu falei, não estou conseguindo cantar minhas 192 voltas de japa, né? Então eu não quero baixar esse número de jeito nenhum, né? Então eu não posso tomar prachada. Mahaprabhu falou assim: não. Que chegou lá, né, quando ele chegou lá, Haridas Thakur estava deitado, né, cantando japa deitado, porque estava com o corpo dele mas ele não queria. E Mahaprabhu falou: não, você não precisa de fazer isso, né? Ele falou: não, eu quero fazer isso, né? Então na realidade é assim, às vezes assim, a gente canta, 16 voltas, né, e a gente quer reduzir porque a gente acha que não tem tanto tempo, enfim, que está muito difícil, mas Haridas Thakur cantava 192 voltas de japa na idade que tinha, né, que na condição física que tinha, e ainda assim ele não queria reduzir, porque ainda que Mahaprabhu, né, o próprio Deus falando para ele reduzir, ele não queria. Mas na realidade ele pede a Mahaprabhu, olha, ele fala para o Mahaprabhu assim: eu estou achando aí que rapidamente você vai concluir os seus passatempos aqui, né? Então eu não quero estar aqui e ver você partindo e eu ficar. Então eu gostaria de partir antes, né? Eu peço isso para você, foi o que ele pediu, né? E eu quero abandonar o corpo, que você me segurando no peito e eu cantando, né? A minha boca pronunciando o santo nome. Esse foi o pedido de Haridas Thakur. E foi isso que aconteceu. Então, nos passatempos finais, né, Mahaprabhu ele foi ali, né, e viu Haridas Thakur daquele jeito, né, tudo já estava para abandonar o corpo, né. Então ele pega, né, Haridas Thakur, Mahaprabhu é muito grande, né, de uma altura assim muito... Ele pega Haridas Thakur, né, e começa a dançar, a bailar, né, com Haridas Thakur, né, e é assim que Haridas Thakur abandona o seu corpo, né?
Então aí foi uma grande festa, foi uma coisa assim incrível, todo mundo fez uma festa, assim. Porque imagina a Haridas Thakur havia abandonado o corpo, então o Mahaprabhu ele vai, leva Haridas Thakur, né, pro mar, né, pro Jagannatha Puri, então ele banha Haridas Thakur, depois eles fazem um samadhi ali, né, pertinho do mar, né, e isso foi algo muito incrível, ou seja, esse desaparecimento de Haridas Thakur, né? Levando, né, Haridas Thakur nos ombros, quando todo mundo cantava, né, o Mahamantra Hare Krishna, né? Mas aqui fala aqui, bom, isso aqui a gente não ia lembrar, né? Mahaprabhu disse, bom, enquanto ele colocou os seus pés de lótus, né, sobre o peito de Mahaprabhu, né? Essa era a ideia, né? Claro. Bom, isso foi antes, desculpa. Que eles pediu, né? Ele pediu isso. Esse era o seu desejo, né? Que ele partisse antes, né? De Mahaprabhu, né? E Mahaprabhu disse: o que eu estou ouvindo, eu fico feliz de ver os meus devotos, e se você partir, eu ficarei muito infeliz. Foi o que Mahaprabhu respondeu para ele. O Haridas falou: olha, por favor, senhor, não me iluda. Para alguém que tem milhões e milhões de camadenos, né? Camadeno que é Camadeno? A vaca dos desejos, né? A vaca que não só dá leite, mas ela dá o que você quiser. Por exemplo, se eu quero uma Ferrari, a vaca te dá uma Ferrari. Assim é. Quero um avião, a vaca te dá um avião. Assim é, né? Isso é uma vaca mística, né? Então ele fala, qual é a perda de uma formiga insignificante? Se uma formiga morre, né? Se você tem milhões de vacas, né? Você tem milhões de devotos mais superiores do que eu sou insignificante, qual é? Bom, Mahaprabhu já entendeu tudo. No dia seguinte foi o que ele cantou Harinama, né? E aí foi o que eu falei, né? Que eu já contei, né? Os passatempos de Haridas Thakur. Jai.